Enfim, hoje a gente vai continuar falando sobre listas, tá? Só que eu vou apresentar para vocês outros tipos de listas, tá? A gente chama de listas, mas lista mesmo no Python é o que nós vimos até agora, tá? Aquela estrutura daquela forma. Só que existem 4 tipos de listas. Elas, como eu disse, nem todos chamam listas, mas elas funcionam como se fosse uma lista, só que elas têm algumas peculiaridades, algumas diferencinhas. Vou mostrar para vocês. Bom, nós temos aqui as listas, temos as tuplas, temos os sets e temos, chama de dicionário, os dicionários. Opa, dicionários. Essas são os 4 tipos de listas que existem. Cada uma delas tem uma característica específica. Eu vou escrever aqui na frente para a gente diferenciar. Bom, a lista ela é uma estrutura. Ela é sempre assim, uma estrutura, uma coisa, tá? Ela é ordenada e é mutável. O que é mutável? Mutável quer dizer que ela pode mudar o valor dela, certo? Igual a gente fez nas outras aulas, a gente tinha lá frutas, tá? Você tinha aqui uma lista de frutas e aí você podia mudar, aqui, ó, mudar o valor existente. Se ia lá na posição 2, que é a terceira posição, né? E mudava o caju para morango. Então você podia trocar o valor da lista, certo? Podia remover, adicionar e tal. Então é uma lista mutável e ela é ordenada, ou seja, os itens são colocados em ordem. Então quando você coloca abacaxi, banana, caju e damasco, é certeza que o abacaxi vai ser o primeiro. É certeza. É certeza que a banana vai ser o segundo, o caju vai ser o terceiro e o damasco vai ser o último. É certeza. Ah, Adriano, mas e se você colocar alguém antes do abacaxi? Beleza, essa nova fruta vai ser a primeira, mas vai continuar em ordem. Tá? O importante é, as coisas não estão bagunçadas, soltas lá dentro. Não é como se você pegasse uma caixa de bombom e, olha, aqui tá os bombons aqui. Conta pra mim e me fala o tipo. Aí eu vou pegar aleatório, vou pegar o sonho de valsa, vou pegar o ouro branco, vou pegar aleatoriamente e vou contando. Então não tem ordem. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma caixinha de bis, só chocolates hoje, né? Páscoa. Você pode ver que os bis estão em ordem. Então, você pega o primeiro, pega o segundo. Dá pra pegar o segundo de uma vez? Dá, não tem problema, mas eles estão em ordem. O fato de você pegar o segundo e tirar, não quer dizer que você vai acabar com a ordem. Não. Você vai tirar um elemento e o elemento que era o terceiro vai virar o segundo. Então você pode mexer à vontade, só que a ordem vai continuar existindo uma ordem. A caixa de bombom não, a caixa de bombom é bagunça. Você tira e coloca lá. Normalmente você só tira até acabar, né? Aí ele vai ficar todo bagunçado, não tem ordem. Aí eu falo pra você assim, pega o primeiro bombom aí. Você fala, putz, qual que é o primeiro? Não sei. Tá? Então isso quer dizer que ela é ordenada e mutável. Então as listas é como se fosse uma caixa de bis. Tá? Poderia falar isso. Outra coisa. Ó, ele permite itens duplicados. Ou seja, você pode ter 2 itens com o mesmo valor, tá? Você poderia ter 2 frutas aqui, laranja, 2 frutas caju, tá? 2 abacaxi, o que você quiser. Não é obrigado a ter um elemento só com o mesmo valor. O segundo é a tupla. É uma coleção que ela é ordenada e imutável. É isso mesmo? Eu sempre confundo. Ordenada e imutável. Ou seja, ela é ordenada, também tem a posição 0, 1, 2, 3 até o final, igual a lista, só que ela não muda. Tá? Uma vez que você colocou o morango na segunda posição, por exemplo, não pode mudar. Não pode ir lá e trocar por laranja. Certo? Então, uma tupla
é uma lista que não muda. Ah, Daniel, por que eu usaria uma tupla? Por exemplo, meses do ano. Meses do ano é algo que não muda, né? Você vai criar uma lista lá para a pessoa selecionar a data de nascimento dela. Você pode criar uma tupla de janeiro até dezembro e essa lista não vai mudar, tá? Não precisa mudar nunca. Tem que ter uma ordem, o janeiro tem que vir antes do fevereiro e assim por diante, para quando você for mostrar os meses, mas não precisa mudar nunca o valor dela, certo? Já se você fosse colocar pessoas que nasceram em janeiro, aí você teria que ser uma lista, porque amanhã pode nascer alguém em janeiro, e aí você tem que colocar essa pessoa na lista, certo? Ele também permite itens duplicados. Sets é uma coleção, né? Ela, ó, dessa vez não ordenada. Uma coleção que é não ordenada e não indexada, certo? E não indexada. Não permite itens duplicados. Ele não é indexado. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem uma posiçãozinha para você acessar ele, certo? Pensa comigo. Se tem uma ordem na lista, então você tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, tá? Então, como eu falei para vocês, isso aqui se chama índice, né? Eu escrevi lá no arquivo que eu coloquei no virtual, listas, eu falo aqui do índice, ó. O índice é um número correspondente, então depois vocês baixam lá, tá? Quem não viu. Não sei se vocês chegaram a ver isso aqui para fazer exercício. Ah, viram, fazer exercício, tá lá. Então, índice é como você se refere à posição, né? Como é que você pega a posição. Então, ó, o abacaxi é o índice 0, ou seja, a primeira posição. Isso aqui é o índice 1, índice 2, índice 3, assim por diante. Então, índice é como se fosse uma etiqueta, tá? Uma etiquetazinha que você tem lá que vai identificar aquele cara, certo? Então, eu quero pegar o cara que é o terceiro. O cara é o terceiro, opa, aqui, ó. Como se fosse uma senha, sabe? Uma etiqueta não, uma senha é melhor. Quando você está numa fila, você tem várias senhas, e aí fala o número 33. Aí o cara olha a fichinha dele, é 33, sou eu. É como se fosse isso, tá? O índice. Isso quando é ordenado. Agora, quando não é ordenado, não tem como ter índice. Porque não tem o cara 0, não tem o cara 1, não tem o cara 2. Um set, ele não é uma estrutura bonitinha, assim, um depois do outro, tá? Na programação você vai escrever um depois do outro, porque não tem como você colocar palavra aleatória, jogar a palavra na tela, né? Então você tem que colocar um depois do outro. Mas na vida real é como se fosse uma caixa de bombom, tá? O set é como se fosse uma caixa de bombom. É uma caixa onde tem um monte de coisa jogada lá. Não tem primeiro, não tem segundo. Você simplesmente pega o cara que você quer. Ah, eu quero pegar o sonho de valsa. Pega o sonho de valsa. Eu quero pegar ouro branco. Você pega ouro branco. E assim por diante. Tá? E ele não permite itens duplicados. Então é como se você tivesse uma caixa de bombom com um bombom de cada só. Tá? Por que isso? Porque você vai pegar os caras pelo que eles são mesmo. Então, se eu quero pegar um sonho de valsa, eu tenho que ir lá e procurar o sonho de valsa. Então, eu não posso chegar para alguém e falar, pega o primeiro bombom que tiver na caixa. Não é assim que funciona. No bis dá. Agora aqui você tem que falar, pega o sonho de valsa. Para o cara saber qual que ele vai pegar. Tá? Esse é o set. É verdade, Arthur. Amanhã pode nascer alguém em janeiro. Não dá para nascer amanhã alguém em janeiro. Mas o que eu quis dizer foi, amanhã pode ser necessário você adicionar uma pessoa ao sistema que nasceu em janeiro. Foi isso que eu quis dizer, tá bom? Menos 20 pontos para Grifinória. Não, que isso aí não é coisa de Grifinória, não. Isso é coisa de Lufa-Lufa. Mas você está completamente certo.
O que ainda permite que eu esteja bravo com você. por essa perspicácia. E por último, nós temos o dicionário. É muito engraçado isso. O dicionário, ele também não é ordenado, só que ele é mutável e possui índice. E ele não aceita itens duplicados. Como que é isso? Bom, ele não tem uma ordem, ele é como se fosse uma caixa de bombom, tá? Todo mundo jogado, não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele é mutável, ou seja, você pode trocar os valores, tá? Você pode tirar, por exemplo, um sonho de valsa e colocar um ouro branco no lugar. Você pode fazer isso sem problemas. Ele não permite itens duplicados, então tem que ter um de cada só. E ele possui índice. Como assim ele possui índice? Você acabou de me dizer que o 7 é uma caixa de bombom, e como ele não tem ordem, ele não tem como ter índice. E aí você está me dizendo que o dicionário também não tem ordem, só que tem um índice? Exatamente. Por quê? Porque o índice dele não é um índice numérico. Não é um índice por ordem, não é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele tem um índice, é um índice associativo, que é como se fosse um nome para ele, tá? Imagina vocês na sala de aula. Ai, saudade da sala de aula. Pensa que você está na sala de aula, e aí eu vou fazer a chamada, tá? Quando eu vou fazer a chamada, eu estou acessando, por exemplo, uma lista, tá? Ou uma tupla, porque ele não vai trocar os valores. Então eu tenho uma lista, eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto e assim por diante, tá? Se não me engano, a primeira da lista era a Amanda. Não sei se tinha alguém antes da Amanda. Tinha? Acho que não. Segundo era a Anne. Terceiro, não sei se era a Bianca ou Breno, ou tem mais alguém com A? Não sei. Enfim, tem uma ordem, tá? Então, você fala lá. Vamos supor que é essa ordem, tá? Amanda, ela é a primeira. Anne, Bianca, Breno e assim por diante, certo? Eu estou acessando esses elementos pelos números. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então faz sentido acessar porque vocês estão em ordem, certo? Já em sala de aula, vocês não sentam em ordem. A Amanda não é a primeira a sentar. Muito pelo contrário, ela senta lá no fundo. A Anne, a mesma coisa. Senta lá no fundo. Ou não? Tô confuso agora. Enfim. Mas a Amanda sempre senta lá no fundo. Aí o que acontece? Vocês estão misturados. Vocês não estão em ordem. Tá? E aí como é que eu acesso vocês? Como é que eu falo pra você? Ô fulano, fica quieto. Ô fulano, senta aí. Ô fulano, qual é a dúvida? Tá? Só dei bronca, né? Vou fazer uma coisa que não seja só bronca. Então, eu preciso acessar vocês de alguma forma. Eu preciso me comunicar com cada um de vocês de uma forma que não seja a posição. Porque vocês trocam de lugares. Imagine amanhã eu viro lá e falo, ô, quarta posição aqui, ó. Aí o quarto, o cara tem que saber que ele é o quarto na fila. Ele fala, opa, primeiro, segundo, terceiro, quarto, opa, eu sou o quarto cara sentado aqui, beleza. Aí amanhã não tem lugar nesse computador, eu vou sentar lá do outro lado da sala, e aí amanhã eu viro o 16º. Aí lá vai eu, ô 16º. Aí você, o quê? Sabe, complica. Então eu preciso de uma forma de acessar vocês, de conversar com vocês, sem ser pela posição. E como é que eu me refiro a vocês quando eu quero falar com vocês? Pelo nome, né? Pelo menos os 12 que eu sei o nome, hoje. Que eu ainda lembro da cara. Então eu vou virar e falar assim, ô Marco Túlio,
Que história é essa de ficar me corrigindo aí na online? Tô brincando. Pode sempre corrigir, tá? É brincadeira, não leva mal não. Eu achei muito engraçado, inclusive, a besteira que eu fiz. Mas é que eu fiquei tão... Assim, não foi nem por você, foi por mim, falar uma besteira tão grande, mas enfim. Então eu falo, ô Marco Túlio, que horas são? Tá? Então eu falo, ô Bianca, fulano de tal. Sabe? Cicrano. Tá. Sabe? Então eu me refiro a vocês pelos nomes. Vocês não precisam estar em ordem. Vocês podem estar misturados. Só que vocês têm um nome. E aí quando eu falo o nome, você sabe quem é. Tá? Então isso é assim que é um dicionário. Eu vou mostrar para vocês aqui como que você cria cada um deles. E aí eu vou mostrar rapidinho algumas funções, métodos, tá? Para vocês trabalharem com eles. Primeiro, deixa eu mostrar aqui. A lista você já conhece, né? Bom, basicamente, lista. Eu vou criar aqui. Frutas, deixa eu só ver uma coisa aqui, beleza. Recebe, abre colchete, tá? Abacaxi, banana, caju. Ok. Vou criar agora uma tupla. Vou colocar todos aqui já. Um set e um dictionary. Vou colocar em inglês, que é a forma como ele é feito. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Olha só. Ah, não posso chamar de frutas. Eu vou chamar de frutas L, de lista. Aí eu vou chamar de frutas T, de tupla. É muito parecido, só que em vez de abrir colchete, você vai abrir parênteses. Então, ó, abacaxi, banana, caju. Então, ó, para você criar uma lista, você coloca o nome da variável, frutas L, é igual, abre colchete, coloca a palavra entre aspas, vírgula, outra palavra, vírgula, outra palavra, fecha colchete. Então você tem aqui, ó, frutas L igual, abre colchete, abacaxi, vírgula, banana, vírgula, caju, fecha colchete. Isso é uma lista. Agora, como você cria uma tupla, frutas T, é o nome que eu dei para a variável, é igual, né, recebe, abre parênteses, abacaxi, vírgula, banana, vírgula, caju, fecha parênteses. Tá? Todas essas palavras, abacaxi, banana e caju, como são palavras, são strings, entre aspas. Tá? Então a diferença básica entre uma lista e uma tupla é que um você faz com colchete e um você faz com parênteses. E o set? Frutas S, vou chamar de S por causa do set, recebe, abre chave, abacaxi, banana, caju. Então é a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que a lista é colchete, a frutas a tupla é parênteses e o set é chave. Eu falei chave? Eu tô na dúvida agora, galera, se eu falei chave. Tipo assim, se eu escrevi a chave, mas eu não lembro se eu falei chave. Será que eu falei colchete? Não sei. É chave, tá? Recapitulando. Lista é colchete. Tupla, parênteses. Set, chave. Tá? Eu acho que eu falei colchete. Sim. Vamos lá. E por último, frutas D, que é o dicionário. O dicionário ele tem uma pequena diferencinha. Inclusive, eu vou até criar uma nova linha para ficar mais fácil. Ó. Ele é parecido com o set, se você for olhar. Você usa também a chave. Só que agora, você não vai simplesmente colocar os valores. Tá? Você vai dar o identificador para ele. Tá?
Então eu não vou fazer um de frutas não, porque vai ser complicado de explicar. Eu vou fazer um de carros. Carros de dicionário. Então, ó, eu vou falar o seguinte. Eu vou colocar primeiro a marca do carro e o modelo do carro. Fiat, entre aspas, 2 pontos, abre aspas, Uno. Ah, eu não sei mais nenhuma marca de carro. Chevrolet. Chevrolet. Eu não sou muito ligado em carro, gente. Chevrolet, 2 pontos, Corsa. Ford, 2 pontos, K. Qual que é o outro? Tem um outro, não tem? Acho que tem muitos, mas eu só sei. Ah, Volkswagen. Eu não sei escrever Volkswagen. Volkswagen. Eu acho que é simples. Um carro da Volkswagen. Deixa eu olhar na internet. Gol. É do Brasil. Gol. Eu não sabia do Gol. Tá, isso aí. Então, beleza. Agora que a parte mais difícil é essa, lembrar o nome dos carros. Então, ó, olha só como é que ele funciona. Ele é parecido com um set, porque você tem que abrir e fechar chave para delimitar ele. Só que em vez de simplesmente colocar os valores igual eu coloquei, ó, no frutas eu coloquei no set, tá? Abacaxi, banana, caju, só. Separado por vírgula, ele entende que isso aqui é um set. Já no dicionário, você tem que falar como eu vou me referir a esse cara. Então, por exemplo, eu tenho que colocar, abre chave, Fiat, 2 pontos, Uno, vírgula. Chevrolet, 2 pontos, Corsa, vírgula. Ford, 2 pontos, K, vírgula. Volkswagen, 2 pontos, Gol. Ou seja, você sempre tem o nome dele, que é o índice, na verdade, tem o índice, 2 pontos, valor. Índice, 2 pontos, valor. Índice, 2 pontos, valor. Índice, 2 pontos, valor. Tá? Então, Fiat vai ser o apelido que eu vou chamar esse elemento. E toda vez que eu falar o Fiat, o carro Uno vai atender. Opa, o que o senhor precisa? Tá? É assim que funciona. Então, vamos acessar o elemento aqui. Vou dar um print, tá? Se eu for dar um print na lista, vocês já viram isso. É só dar frutas L, que é o nome da minha lista. Abre colchete, 0. Ele vai imprimir o quê? Deixa eu executar aqui. Opa. Ó, abacaxi. Por quê? Porque é o primeiro cara. Certo? Se eu quiser imprimir o frutas da tupla, frutas T. Vamos ver se dá certo? Ó, deu certo. Abacaxi também. Por quê? Porque a tupla, ela é ordenada. Então ele tem o 0, 1, 2, 3. Tá? Agora, se eu pedir para imprimir a posição 0 do frutas S, olha o que vai acontecer. Erro. Tá? Erro por quê? Porque não tem o cara 0. Eu coloquei ele primeiro aqui, coloquei, mas esse cara não está em ordem. Ele não sabe quem é o primeiro cara. Eu fui falando o nome para ele, foi jogando na caixa. Chegou na hora de pegar, ele não tem o primeiro cara. Tá? Ah, e como é que você vai acessar então o tupla? Só percorrendo o elemento. Depois a gente fala sobre isso. Bom, e por último, o dicionário. Carros. Bom, se eu colocar aqui carros de dicionário, de novo, posição 0, olha o que vai acontecer. Erro também. Por quê? Porque não tem a posição 0. Esse cara também não é ordenado. Eu escrevi lá em cima, dicionário não ordenado. Tá? Então o que acontece? Para mim acessar esse cara, eu não consigo acessar ele dessa forma. Tá?
você tem que colocar aqui olha só, em vez de colocar dentro do colchete a posição 0, posição 1, você vai colocar dentro do colchete na posição, né, o índice Fiat, tá? Então vai ficar carros de, abre colchete, entre aspas, Fiat, fecha colchete. Então agora ele vai fazer o quê? Olha, pega no meu dicionário carros o elemento que tiver o índice Fiat. Ele chega lá, Fiat, é você. Ele pega o Uno e traz o Uno para cá. Se eu quiser imprimir o carro da Ford, olha só. Só colocar aqui, carros de, abre colchete, Ford, fecha colchete. Então ele vai pegar o cara do índice Ford, tá? A única diferença é essa entre eles, pelo menos na hora de acessar o elemento, tá bom? Não sei se você reparou, mas aqui deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui no dicionário, na hora de pegar um elemento, eu coloquei colchete. E no set, eu também coloquei colchete, mas deu erro, né? Então nem conta. Mas no frutas L, no tupla, eu também coloquei colchete. Só que na hora de criar, um eu criei com colchete, o outro eu criei com parênteses e os outros dois com chave. Então por que na hora de chamar ele aqui embaixo, de acessar o elemento, eu usei só colchete? Por que eu não fiz isso aqui, ó? Vou botar. Ó, pela lógica, se o lista eu crio com colchete e acesso a posição com colchete, pela lógica, o dicionário eu crio com chave, eu deveria acessar com chave, certo? Bora testar? Erro. Por quê? Porque, gente, para você acessar um índice, é sempre colchete, tá? Toda vez que ele vê uma variável com um colchete na frente, ele sabe que está vindo aí um índice, tá? Não importa se é um índice de número para elementos ordenados, como lista e tupla, ou se é uma estrutura não ordenada, como por exemplo um dicionário, tá? Que você tem um índice associativo, que é uma palavra, tá bom? Então sempre que você quer pegar um elemento, você vai pegar ele usando o colchete, tá bom? Não confundam. Pegar elemento não importa se é um elemento número, quando ele deixa pegar por número, ou palavra, quando ele deixa pegar por palavra, tá? É sempre colchete, não é chave, não é parênteses. Chave, parênteses, colchete, você vai definir, vai diferenciar só quando for criar. Porque isso aqui é uma diferença para o Python. Você está falando para o Python, ô Python, esse cara aqui ó, é uma tupla, viu? Ah, como é que você sabe? Vai, o parênteses aqui, não tá vendo? Tá, é assim que o Python pensa. Beleza? Dá para ter mais de um elemento por índice, então? Pelo que eu entendi, você está querendo falar isso aqui, né? Marco Túlio. Fiat Palio. Como se fosse isso, né? E aí você tem dois elementos Fiat aqui. Um é Uno e um é Palio, certo? Bora testar. Eu sei a resposta, mas... aí eu fui lá e mandei colocar o... Mandar imprimir o Fiat. Ó, mostrou Palio, mas não mostrou Uno. Ué, o que será que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Ele só pode ter um elemento por índice. Então, a sua pergunta é não. A resposta é não, tá? Você não pode ter dois elementos, mais de um elemento para o mesmo índice. Quando você faz isso, ele substitui o anterior. Por isso que ele falou aqui em cima que o dicionário é mutável, ou seja, ele troca valor. Então, quando você coloca Fiat
dois pontos uno aqui, você está falando que o índice Fiat recebe o quê? Uno. Depois você falou que o índice Fiat recebe o quê? Palio. Mas lembre-se, ele só pode ter um índice Fiat. Então, quando ele faz isso, ele tira o uno e coloca o palio no lugar. Tá? Então, você só pode ter um elemento por índice. Tá? Só a pergunta foi boa. Se você colocar vários, não vai dar erro. O problema é, ele vai pegar sempre o último, que é a última alteração. Quer ver? Olha só o set. O set não permite itens duplicados. Vamos tentar colocar outro abacaxi aqui. No caso não acusou erro. Porque ele ignorou, tá? Quando você coloca um abacaxi aqui, ele simplesmente pegou e colocou no lugar do outro. Na verdade é o seguinte. O que ele fez foi ignorar os duplicados, tá? Para você... Quando você coloca isso aqui, você tem quantos elementos na lista aqui? 3. Por que 3? Mas tem 2 abacaxi? Pois é. Só que ele não deixa repetir entrar. Então entrou o abacaxi, colocou a banana e o caju. Então chegou o abacaxi. O abacaxi já tem, cara, desculpa. Tá? Ele só aceita um de cada. Então, ele não dá erro. Mas se você for contar quantos elementos tem, vai ter só 3. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dá pra você fazer isso aqui tudo, tá? Na lista. Mas isso aqui vai ser o trabalho de vocês, justamente. Por isso que eu não vou mostrar todos. Eu vou mostrar só uma coisinha aqui, que eu acho que vale a pena. Que é o seguinte, ó. Isso aqui são coleções, tá, gente? O nome. Coleções. É porque você vai... onde você armazena as informações. Olha só. Uma coisa interessante é que às vezes você precisa percorrer todos os elementos, tá? Posição 0, 1, 2, 3, 4. Vocês fizeram o exercício na lista lá, e você tem que andar na lista, né? Tem que usar o while para isso. Então você vai andando com o while. Você pega a posição 0, posição 1, posição 2, até acabar a lista. Aquela lá é uma das formas de percorrer. E você tem que entender que lá vai usar bastante, tá? Em algumas situações. Principalmente em outras linguagens. Só que existe uma outra forma também de você percorrer, através do for. O for é um comando, quer dizer para. Eu vou falar melhor sobre o for no próximo trimestre, tá? Então eu vou só mostrar rapidinho aqui, mas como que ele funciona realmente, detalhado, eu vou falar depois que a gente passar essa atividade. Ó, eu vou falar o seguinte, ó, eu vou chamar isso aqui de item, tá? In carros de, 2 pontos, aí aqui eu vou dar um print. Eu vou imprimir o item. Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou imprimir o carros de item. Vou ver aqui. Olha só. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu tirar esse print aqui para não confundir. Não, vou dar outro print. Ó, daqui para baixo. Olha só. O que eu fiz aqui? Eu automaticamente andei em todos os elementos da lista, tá? Nesse caso aqui do dicionário. Olha o que eu fiz. For, essa é a sintaxe, tá? For item in carros de. Você tem duas palavrinhas reservadas aqui. O for, em inglês, e o in, em inglês também. For quer dizer para. In quer dizer dentro
de, como se fosse dentro, tá? Nele. Então, por exemplo, ó, in carros de, é nele carros de, ou seja, no carro, no carros, dentro de carros, tá? Então, quando você coloca in carros, é tipo no carros, na lista carros, dentro de carros, tá? Você está falando onde você vai olhar. Quando você coloca for item, é para item. Ou seja, para cada item dentro de carros, faça isso. Eu vou até escrever aqui como é que você lê em português, tá? Para cada item dentro de carros de, faça dois pontos. É como se fosse isso. Eu vou até botar as palavrinhas aqui em inglês para você entender. Dentro de... Ó, é assim que você lê em português para ficar fácil de você entender. Igual o if, né? Se isso for verdade, então... Se não, a gente fala assim, né? Aqui o para você vai ler dessa forma. Para cada item dentro de carros, faça... É isso, ó. For item in carros. Então o que você fez? Você foi lá na sua coleção carros, certo? E para cada carro dentro da sua coleção, você apelidou ele de item, certo? E aí você começou a olhar eles um de cada vez. Aí você pegava, fazia alguma coisa e devolvia. Pega o próximo, faz alguma coisa e devolve, tá? Imagina que você está trabalhando em algum lugar e você tem que controlar os carros que estão entrando num estacionamento, por exemplo, certo? Aí você tem que anotar a placa do carro. Olha o que você faz. Aí você tem uma fila de carros, que eu vou chamar de carros aqui, que é a nossa coleção, tá? Você vai lá e vai fazer o seguinte, ó. Aí o seu chefe vai falar, ó, para cada carro da fila, você vai anotar a placa e deixar passar. É isso. Então você vai chegar na lista de carros, vai pegar o primeiro carro, vai apelidar ele de item. Ou, esse aqui é meu item, eu vou anotar a placa do meu item e vou deixar ele embora. Próximo, eu vou no próximo carro, eu vou chamar de item, anota a placa dele e libero. Próximo item, é mais um carro, anota a placa e libero, tá? Então, o item aqui é como se fosse um apelido que você dá para aquele carro naquela hora. É tipo aluno. Cada um de vocês tem um nome, né? Tem o João, José, Maria, um exemplo. Acho que nem tem João. Ou talvez tenha. Não sei. Tem Maria na sala de vocês. José, eu sei que tem. Então você tem vários de vocês com vários nomes diferentes, tá? Mas, por exemplo, quando eu vou entregar uma prova para vocês em sala de aula, certo? Eu vou de carteira em carteira e entrego uma prova para vocês, tá? Só que quando eu faço isso, eu não preciso saber o nome de vocês, tá? Eu preciso só acessar cada um de vocês, chegar até cada um de vocês. Então, cada um de vocês, para mim, naquele momento, é quem? Aluno. Não importa se é o aluno José, não importa se é o aluno Maria, tá? É o aluno, é todo mundo igual naquele momento. Eu não vou olhar para a carinha de vocês e falar, esse aqui merece uma prova facinho. Escolha a prova facinho e entrega. Esse aqui só dá trabalho. Hoje a prova vai ser difícil pra você. Gostão, essa pessoa tem muita facilidade. Estou olhando pra você, Guilherme, nesse momento, tá? Aí eu vou entregar a prova mais difícil pra ele. Não vou fazer isso com o cara, apesar de você merecer, Guilherme. Tô brincando. Então, pode acontecer de você ter alguma preferência, se você acessar eles pelo nome, por exemplo, tá? Mas naquele momento não. Naquele momento todo mundo é aluno, todo mundo é igual. Todo mundo vai fazer a mesma prova, tá? Que é difícil, muito difícil. Prova fácil pra ninguém, prova difícil pra todo mundo. Então você vai pegar cada aluno e entregar uma prova. Como é que você faz isso? Pô, primeiro, vem cá, prova, próximo, prova, próximo, prova, próximo, prova, um por um, tá? Não faz diferença quem é. Então você acessa ele como se fosse um for.
Então, ó, eu pego a sala de aula, os alunos, e para cada aluno dentro da sala de aula, eu entrego uma prova, tá? Então o for serve para isso, para você percorrer todos os elementos olhando de um a um. E aí, para cada vez que você olha um cara, você tem que dar um apelido para ele, para você poder acessar ele. Então, ó, o item da... Vamos olhar aqui agora. Eu vou até colocar mais em cima. Depois eu volto lá para baixo. Olha só. Carros D. Quem é carros D? Isso aqui tudo. Tá? Beleza, então ó, eu vou olhar carros D. Esse cara que eu vou ficar de olho. Vamos lá, começar. Item. Quem é item? Fiat. Por quê? Porque ele é o primeiro cara que ele encontrou. Ah, mas você falou que ele não é ordenado. Não, aleatório. Ele encontrou esse cara. Vamos fingir que a ordem era essa, tá? Beleza, então eu sei que item vale quanto agora? Fiat. Então eu vou colocar aqui, ó, carros item. Quanto que item vale? Eu falei para vocês? Fiat. Beleza, imprimir isso aqui. Próximo. Quem é o próximo? Chevrolet. Quanto que vale agora item? Chevrolet. Ó, então agora aqui vai valer Chevrolet. Beleza, imprimir. Próximo item. Quem que é o próximo item? Ford. Beleza. Então aqui eu vou colocar a palavra Ford e vou imprimir. Próximo item é quem? Volkswagen. Vou colocar Volkswagen aqui no lugar do item. Beleza? Próximo item. Acabou. Acabou, vai embora. Igual o while. Acabou, vai embora. Certo? Então você vai repetindo, olhando todo mundo até acabar. Quando acabar, vai embora. E aí você precisa do item para isso. Para apelidar esse cara. Para não ter que... Porque se você souber o nome dele, você vai lá e escreve na mão mesmo. Fiat, Ford e tal. Mas às vezes você não sabe o nome. Existem muitos, você não quer fazer todos na mão. Tá? Deu para entender? Mais ou menos essa... Mais ou menos não. Deu para entender perfeitamente como é que você anda numa lista? Ah, outra coisa, tá? Eu andei aqui no carros, mas eu posso andar em outros, ó. Vou andar aqui na frutas, frutas L. Ó, eu tenho que mudar aqui o frutas L e o frutas L aqui. Por quê? Porque eu estou olhando quem agora? O frutas. Bora testar. Viu o que aconteceu? Erro. Por quê? Porque você pode usar esse tipo de for para andar somente em dicionários associativos, porque você precisa da palavrinha aqui, tá? Dá para percorrer na lista? Dá para percorrer. Inclusive, deixa eu olhar aqui. Cadê meu mouse? Eu estou conferindo aqui se eu coloquei naquele exemplo para vocês. Cadê? Eu não tinha... Ah, é só olhar aqui, derruberam. Aqui eu não falei não. Não falei. Dá para você percorrer as frutas? Dá, só que é um pouco diferente. Vou mostrar para vocês como é que você percorre uma lista. Olha só. For. Vou chamar de fruta, o singular, certo? In. Frutas L. Opa. Print. Fruta. Deixa eu até botar outro aqui para vocês não confundirem. Olha só. Deixa eu subir aqui. Quando você vai trabalhar com dicionário, você vai fazer for item in ao seu dicionário, ao seu carros. E aí, na hora de imprimir, você vai colocar carros de item, tá? Por quê? Eu chamei de item, mas pode ser qualquer coisa, tá, gente? Poderia ser carro aqui, ó. Não, carro não. Poderia ser marca. Certo? Faz até mais sentido. Porque agora eu sei que marca é sempre isso aqui, ó. Fiat, Chevrolet, Ford. Então, mas eu vou deixar item. Melhor. Então você tem que colocar o nome do seu dicionário, carros, entre colchete, a posição dele, que é o array associativo. Já na lista é mais fácil. Por que é mais fácil?
Porque o Python sabe que a lista é ordenada. Então, você não precisa falar para ele qual posição que ele está. Ele vai sempre para a próxima posição. Então, quando você coloca aqui, ó, for fruta in frutas L, basta mandar imprimir o fruta. Porque o fruta vai ser quem? Vai ser esse cara, vai ser esse cara, esse cara. Por quê? Porque não tem um zero, 2 pontos e isso. Não tem um, 2 pontos e isso. Então, você não precisa criar a associação do índice. Ele já está pronta. Tá? Então, da mesma forma, você não precisa vir aqui e falar frutas, L, abre colchete, fruta, por exemplo. Tá? Então, a diferença de percorrer é essa. Basta colocar fruta porque ele sabe que fruta é a primeira fruta que ele achar. Depois é a segunda fruta que ele achar. Depois é a terceira fruta que ele achar. Depois acabou. Tá? Então essa é a diferença entre percorrer ambos. O Guilherme perguntou. Tá com erro aqui no lugar? Ah, besteira aqui. Como que eu coloco um item na lista informado pelo usuário, né? Eu acho que eu não coloquei o... usando append. Eu ensinei sim, append. Quer ver? Vamos lá. Ó, eu vou até, antes aqui, pedir para o usuário uma fruta, tá? Ó, nova fruta recebe input informe uma fruta. Opa. E aí eu vou pegar a nova fruta, tá? Vou pegar a lista frutas L, o append e vou colocar a nova fruta. Opa, outra pergunta. Vamos lá. Laranja. Beleza, colocou no final. A gente declarou sem a laranja, mas depois que colocou a fruta, usando o append. Foi o Guilherme que perguntou mesmo? Foi. Viu? A lista mudou agora. E aí, quando eu mandei imprimir a lista, agora ela tinha laranja. Beleza? Bom, era isso, tá, que eu tinha para hoje. Tem mais coisas para fazer aqui? Tem, só que é justamente o que vocês vão fazer, tá? Por isso que eu falei que eu não terminei, porque não é só exercício. Eu tô fazendo um jeito lá que fique bom para vocês pesquisarem e preencher. E aí, o trabalhinho, basicamente, eu vou pedir para vocês mostrarem... Vocês vão fazer basicamente 4 arquivos, tá? 4 não, porque o da lista eu não vou precisar não. Um para set, um para dicionário e um para tupla. E aí vocês vão fazer, por exemplo assim, inserir um item no set. Você vai fazer o comando para isso. Inserir um elemento na tupla. Vou fazer um comando para isso. Tá bom? Vocês vão ver que alguns deles não funcionam, alguns funcionam. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, nem todos são ordenados, nem todos são mutáveis, nem todos você pode trocar o valor. Então, às vezes, você não pode trocar o valor, por exemplo, da tupla aqui, ó. Pegar a posição abacaxi, 0. Tentar trocar a posição do abacaxi. Ó, frutas T, posição 0. Recebe laranja, morango. Deixa eu tirar isso aqui. Vou deixar aqui, eu vou deixar com um comentário. Depois eu coloco lá no portal esse arquivo, se vocês precisarem. Olha só, olha o erro. Estou tentando mudar um objeto do tipo tupla. E tupla não pode ser mudado. Estou tentando mudar o cara aqui, ó, ele não aceita. Tá?
Então é o tipo de coisa que vocês vão ter que prestar atenção nessa descrição aqui. Eu vou colocar no arquivo lá para vocês olharem certinho, tá? Então, troque o valor de uma tupla. Como você vai fazer isso? Não faz. Aí você vai lá e fala, ó, não é possível. Mas não vai colocar não é possível em todos, porque alguns são possíveis, tá? Liste para mim, não é possível, não sei fazer, não entendi. Não, isso não vai. Tá? Então vai ser basicamente isso, mas vai ter todas as especificações certinhas, tá? Mas, basicamente, vocês entenderam. É difícil de decorar, tá? Eu até sempre me enrolo. Toda vez que eu vou fazer, eu tenho que lembrar, peraí. Aquele que não muda é a tupla. Por isso que eu abri até o site aqui pra mim ver, pra mim não dá pra falar besteira, tá? Mas fala aí, aquele negócio do janeiro, fala besteira, fora aquilo. Tá? Então é normal, não precisa decorar isso aqui não. Basta você entender a diferença e ter isso aqui pra consultar. Tá? Você não precisa decorar hoje. Nossa, eu tenho que decorar, saber que o set é assim, assim, assado. Não precisa. Basta você saber que o set é diferente da lista. Por quê? Porque o set não é ordenado e não é indexado. Por isso, vai lá e olha. Tá bom? Entenda que há uma diferença, entenda quais são as diferenças, mas não precisa decorar agora quais são essas diferenças de quem. Tá bom? E também é bom você entender também como é que você anda nas coisas. Para não ter que ficar dependendo só do while. Porque isso aqui é muito mais rápido que o while. Tá vendo? Rápido assim, de escrever, né? Qual a utilidade do set? Cara, deixa eu pensar num exemplo aqui. Você pode fazer não ordenado e não... Deixa eu tentar trazer um exemplo da vida real para vocês que faça sentido. Bom, como ele é não ordenado e não indexado, às vezes você pode ter uma lista de opções no seu programa, algumas configurações que você pode ativar ou não, tá? E aí, pensa no seguinte, você tem lá deixa eu dar um exemplo aqui da realidade de vocês. Um jogo, tá? Você tem um jogo e aí você tem as classes do seu personagem, como se fosse o RPG lá. Você tem o guerreiro, tem o anão, tem o elfo, tem o mago, tá? Eu até misturei, né? Raça com classe, mas enfim. Aí você tem lá as raças, então. Tem o anão, tem o humano, tem o elfo, certo? O orc. Então você tem essas 4 raças. Você pode simplesmente gravar isso num set e deixar essas opções como fixas, tá? E aí quando você for criar, por exemplo, um personagem e o cara escolher uma raça, você confere se essa raça existe nessa lista, basicamente, tá? Ou você simplesmente vai listar essa raça, tá? De alguma forma lá. Jogo de baralho. O jogo de baralho tem 4 naipes, né? Você poderia definir os 4 naipes lá no set. Você define ouro, paus, espadas e copas, tá? Os 4 naipes. Para quê? Para ter definido esses 4 elementos. E aí você vai mostrar na tela sempre essas 4 opções, cada um com uma foto, uma coisa assim, tá? E não precisa preocupar com ordem, porque no baralho não tem uma ordem para isso, tá? É uma coleção sem ordem. É uma coleção que simplesmente tem os 4 naipes, tá? Quando você vai ordenar um baralho, você escolhe. Tem os valores das cartas. As, 2, 3, 4, até o rei, né? Mas não faz diferença se a primeira carta do seu baralho ela é um ouro, ou se ele é copas, por exemplo, ou espadas, ou paus, não faz diferença, tá? Então, é quando você quer armazenar uma informação, tá, limitada ali, só que não faz diferença para você, quem está em primeiro e quem está em segundo,
Você poderia usar uma lista para isso? Poderia tranquilamente. O problema é, se você coloca numa lista, você corre o risco de você mudar o valor, alguma coisa assim, ou acessar de uma forma ordenada. Às vezes você não quer acessar de forma ordenada, por algum motivo. Tá? Tem 1 milhão de aplicações que o cara pode precisar de... Não, eu quero pegar sempre o primeiro que vier. Não quero necessariamente... o primeiro que estiver na memória. Eu não quero necessariamente ter uma ordem específica. Tá? Eu não vou mentir pra você. Não é tão comum você usar o set, tá? Mas tá lá. Tem a opção, certo? Ah, mas eu prefiro usar o lista. Eu tenho certeza que eu não vou colocar ninguém depois. Beleza. Ah, eu prefiro usar o tupla. Eu tenho certeza que eu não vou alterar o valor. Beleza. Mesmo porque ele nem deixa, né? Só que esse aqui ele deixa colocar mais valores, tá? Então, você tem essas opções, tá? É igual eu falei. É a coisa mais útil do mundo? Não. Definitivamente não é a coisa mais útil do mundo. Mas tem a opção, tá? Eu vou dar uma pensada melhor para a aula que vem em alguns exemplos. A aula que vem, assim, depois do exercício, do trabalho final. E aí eu trago alguns exemplos para vocês. Realmente eu poderia ter feito isso, tá? Foi bom a sua pergunta. Tá? Aí tá próxima aula eu trago alguns exemplos práticos, não só frutas. Eu vou trazer exemplos aqui, ó. Vou falar, ó. Tá vendo o iFood? O iFood, ele usa lista para guardar essa informação, usa tupla para guardar isso, esse exemplo, tá? Ah, o Netflix, beleza. A calculadora usa isso, tá bom? Foi uma boa ideia, não tinha pensado nisso. Vou trazer isso para ficar interessante. E aí, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Algum comentário sobre algo? Não. Bom, Felipe falou que não. Obviamente o Luiz não fala por todos, mas como ninguém falou mais nada, o pessoal ficou quietinho. Eu me despeço por aqui, tá, gente? Vamos finalizar para vocês poderem seguir a vida de vocês. Eu tenho muita louça para lavar, um valor estupendo de louça. Então, quanto mais rápido eu jogar, melhor para minha louça. Tô brincando. Mas é isso, tá? Então, combinado, eu vou colocar lá amanhã. A hora que eu colocar, eu dou um aviso no grupo lá só para avisar a galera mesmo. E aí segue vocês fazendo. Ontem à noite eu mandei pro pessoal que tá sem computador, tá? O trabalho alternativo. Se você tá... Eu acho que eu mandei para todo mundo. Talvez eu tenha mandado até para alguém que estava com computador, mas já estava sem na época, mas já estava com computador, enfim. Mas se você tá vendo essa aula, tá ouvindo, alguma coisa assim, e não tem computador, me chama no WhatsApp, tá bom? Porque eu acho que eu mandei para todo mundo, mas podem ocorrer erros. Beleza? Mas eu vou avisar isso no grupo também lá, para o pessoal ler e quem não tiver me procurar. Ok? Então é isso, tchau para vocês. Tudo de bom, bom restinho de semana e final de semana. Fiquem em casa se você puder. Vocês podem, né? Vocês são criança ainda. Nossa, agora eu ofendi, né? Tô brincando. Mas, irmão, vocês não tem que trabalhar, né? Essas coisas, sair de casa. Pelo menos a maioria, eu acho. Então tenta ficar em casa aí, tá bom? Não fica nos rolê, não. E se sair, vai com cuidado. Tá bom? Máscara, não toque em nada, capacete, luvas. Aquelas meias até a coxa, sabe? Meião. Você, garoto, quer ser de bermuda que tá calor? Pode. Só que usa meião de futebol, até a coxa. Você, garota, mesma coisa. Usa as meionas de ginástica. Todo mundo de polainas. Meninas de polainas. Para não ter risco de pegar nada. Apesar das polainas estarem fora de moda. Não tem problema. O importante é vocês ficarem bem. Então é isso. Tchau, pessoal. Beijo para todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.